Olá, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje você vai ouvir e ver as maiores heresias criadas pela Igreja Católica Apostólica Romana, as suas datas e qual foram os papas que criaram esta heresia e também os seus anos. Preste atenção e que Deus te abençoe. Até o século III, a Igreja de Cristo está crescendo de forma plena e verdadeira, mas no século IV, no ano de 313, acontece algo. Constantino era imperador de Roma e uma de suas batalhas tem uma visão de Cristo dar ele a vitória sobre outro imperador, Nagêncio. Ele ganha a batalha e por conta desse episódio ele decreta a religião oficial chamada cristianismo. Foi nesse período que a igreja começa a perder a sua força, pois ele junta Estado e igreja, tornando-se chefe de Estado e chefe da igreja. Nessa época, começa a entrar o paganismo e culturas grego-romanas dentro da igreja de Cristo. E as coisas começam a piorar. Então, no vídeo de hoje, nós falaremos sobre as maiores heresias da Igreja Católica. Sejam todos bem-vindos ao canal TV Santarém, o canal da bênção. O Papado Romano. Em 607, o imperador Fox, bispo de Roma, se declara bispo universal. E então ele dá início a uma das maiores heresias da igreja, o Papado Romano. Então a igreja vai se desviando da verdade até chegar no século XII, conhecida como a época das trevas, e que deu início à Inquisição, chamado o Tribunal do Santo Ofício. Logo deram início a caça às bruxas, torturas e mortes. Muitas chacinas eram promovidas pela Igreja Católica. Pessoas eram condenadas a morrerem queimadas, afogadas, e instrumentos de tortura de variados tipos eram usados contra as pessoas que não concordassem com suas leis. Veja agora algumas das evoluções dessas heresias até a época de Lutero. Época esta que Deus deu um basta e se fez necessário uma reforma para uma igreja que tinha perdido sua forma. A evolução das heresias. No ano de 313 iniciou-se a oração pelos mortos, e no mesmo ano iniciou-se também o fazer o sinal da cruz. No ano de 320 se destituiu a confecção e o uso de velas de ceras, sendo acesa em momentos de culto. No ano de 375 a igreja adota a adoração aos anjos, dos santos mortos e dá ofício à confecção de uso das imagens. No ano de 394, eles instalam a missa e ordenam que seja feita esta celebração diariamente. No ano 500, os padres se autoproclamam sacerdotes, começam a se vestir de forma distinta dos leigos. No ano de 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. Para quem não sabe, purgatório é um termo intermediário entre o céu e o inferno. É um lugar onde a alma vai para o inferno ou para o inferno. Ela precisa purgando ali os seus pecados. Isto é, quando você morre, sua alma não vai para o céu nem para o inferno. Ela vai para o purgatório. E depois, independente do que fizeste aqui na terra, por essas pessoas, orações, missas ou pagamento de indulgências, essa alma vai para o céu. Mas se não for feito nada por elas, ela vai para o inferno. Também posto por Gregório I, no ano 600, o latim instalado aos cultos. Sendo assim, todas as missas eram realizadas em latim. Quer as pessoas soubessem falar ou não, no mesmo ano, orações começaram a ser dirigidas a Maria, como mediadora de Deus e os homens. Em 607, o Papado Romano é instaurado. Em 786, culto à cruz, culto às imagens e relíquias eram autorizados pelo papado. Em 850, a água benta é misturada com um pouco de sal e ela é abençoada por um sacerdote, santificando o local que ela aspergida. No ano de 995, o Papa João XV ordena a canonização dos santos e, em 998, certos homens e mulheres passaram a ser considerados santos. No ano de 1579, instaura-se o celibato do sacerdócio. Ele foi decretado por Gregório VIII. Irmãos, para quem não sabe o que é celibato, é onde foi dada a ordem, os padres são proibidos de se casarem, isto é, não podiam contrair núpcias e nem construir famílias.
No ano de 1090 é restaurado o rosário, a oração mecânica criada por Pedro o Ermitão. Creio que todos já fazem o que é rosário, mas vou refrescar a memória de vocês. Que por ele é feita a oração do Padre Nosso e a oração de Ave Maria. No ano de 1215, a transubstanciação é proclamada pelo Padre Inocêncio III. A transubstanciação é o momento da Eucaristia, isto é, da hóstia. Ela se transforma na carne e no corpo de Cristo real, e não simbólico. Esse mesmo ano da transubstanciação é também instituída a confissão de pecados aos sacerdotes, ao invés de Deus, também instituída por Inocêncio III. Em 1184 é instituída a Inquisição pelo Concílio de Verona. No ano de 1215, a transubstanciação é proclamada pelo Papa Inocêncio III. A transubstanciação é o momento da Eucaristia, isto é, da hóstia. Essa se transforma na carne e no corpo de Cristo real, e não simbólica. Nesse mesmo ano da transubstanciação, é também instituída a confissão de pecados aos sacerdotes, ao invés de Deus, também instituída por Inocêncio III. Isso ocorreu num conhecido Concílio de Latrão. No ano de 1229, é declarado a proibição da Bíblia aos leigos e é colocado no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valência. Ou seja, só era permitida a leitura da Bíblia pelo alto clero, como sacerdotes e cardeais. Em 1251, foi inventada o escapulário. O Simon Stock, um monge inglês. Escapulário foi inventado por causa de uma visão que por ele descrita como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Essa figura teria aparecido a ele numa visão e entregou um escapulário como sinal de sua proteção. Eles acreditavam que o escapulário é um sinal externo de devoção mariana, que consiste na consagração à Santíssima Virgem Maria, por meio da inscrição da Ordem Carmelita, na esperança de sua proteção maternal. No ano de 1414, é proibido o uso de vinho na ceia. Note que a Igreja Católica até o dia de hoje não usa vinho nas ceias, sendo que o próprio Jesus ordenou que devemos comer do seu pão, beber do seu vinho em memória dele. É claro, esse ato é simbólico e o vinho deve ser puro da uva, porque em memória de Cristo, e se você pratica esse ato na sua igreja que você congrega, continue, porque é a ordenança de Cristo. No ano de 439, o purgatório é proclamado como dogma pelo Concílio de Florença. No mesmo ano, é instaurada a doutrina dos 7 sacramentos. A doutrina dos 7 sacramentos são batismo, confirmação, ou crisma, eucaristia, reconciliação ou penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. A doutrina dos 7 sacramentos estão ordenadas pela Eucaristia, como para seu fim. No ano de 1508, é aprovada a oração para a Ave Maria pelo Papa Sixto V. Mas agora, como já não bastasse quase 1200 anos de tanta heresia, as heresias chegam ao seu auge, com o Papa João X. Ele teve a ideia de fazer a Basílica de São Pedro, uma catedral gigantesca, e para aquela época era algo muito difícil de se fazer. Foi então que ele decide fazer uma das maiores heresias de toda a história da Igreja, a indulgência papal. O significado de indulgência papal é o seguinte: qualquer homem pecador só poderia receber o perdão dos seus pecados mediante a posse de um documento assinado pelo Papa. Esse documento se chamava indulgência de perdão, e quem tinha esse documento poderia ser levado ao céu. Mas tudo isso tem um porém: esse documento era comprado. Vocês perceberam quem está por trás de tudo isso? Satanás consistiu em enganá-los e fez fazê-los com que o perdão viesse através da compra de um documento assinado pelas mãos de um mero homem pecador e ladrão. Satanás fez com que ninguém tivesse acesso às missas em sua língua. Ele fez com que a igreja, através do engano, perdesse totalmente a sua forma, se tornando uma igreja herética e pagã. Não só da católica, mas também no meio evangélico no dia de hoje, pois coisas absurdas acontecendo dentro da igreja de Cristo. Como mais recentemente, homem que se autoproclama apóstolo vendendo uma semente de feijão por R$1.000. Mas enfim, deixa eu voltar ao vídeo. Com o avanço da Igreja Católica fez com que esses investimentos dominassem as áreas da ciência, artes, religião e medicina por um vasto território.
e fez com que o povo vivesse num período mais sombrio que a Igreja de Cristo já passou, como já citei antes do chamado período das trevas. Então que Deus começa a trabalhar no coração de um monge da ordem augustiana que morava no interior da Alemanha, em uma cidade chamada Wittenberg. Seu nome era Martinho Lutero. Lutero tinha muitos problemas com a palavra justiça. Ele achava que Deus era vingador e que Deus colocava o pecado nos homens e os punia com sua ira. Ele odiava a palavra justiça. Achava que Jesus era um Deus vingador e mau e tentava perdoar seus pecados por meio de alto flagelo. Até que então ele é enviado para Roma e lá ele vai se deparar com a obra magna do apóstolo Paulo, a Epístola aos Romanos. E logo no primeiro capítulo Romanos, quando lê o verso 17, ele lê estas palavras: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E esse foi o homem que deu início ao que conhecemos como a Reforma Protestante, trazendo à forma aquilo que tinha perdido a sua forma, a saber, a Igreja de Jesus Cristo.